O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi à região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nós encontramos em torno de Jesus uma grande multidão que ia ao seu encontro não só para buscar a cura das suas enfermidades, a libertação dos seus males, mas uma multidão que desejava também ouvir a palavra que ele trazia. Uma palavra eficaz, capaz de realizar aquilo que anuncia. Uma palavra que é capaz de tocar o coração, de dar um sentido novo à própria existência. Muitos iam de longe em busca de Jesus. E vejam, Jesus, que tem o seu coração atento a todos, percebe que já faz 3 dias e que muitos deles estão ali e não comeram direito. Talvez aqueles que tivessem levado alimento já tivessem consumido, mas alguns ainda tinham 7 pães e alguns peixinhos para oferecer. E eles colocaram aquilo que possuíam nas mãos de Jesus. E Jesus repetiu um gesto que certamente os viram fazer muitas vezes, inclusive na última ceia. Ele eleva os olhos e dá graças. E depois, ele parte o pão, ele distribui o pão. E vejam que coisa interessante. Ele realizou aquele milagre, mais um milagre de multiplicação de pães, e colocou na mão dos discípulos, para que os discípulos distribuíssem. Ele poderia fazer tudo sozinho. Aquele que tem o poder de multiplicar os pães, poderia fazer com que o pão, desculpe a expressão, voasse até cada um. Mas ele quis se servir da cooperação dos discípulos. Esse é o método de Jesus. Na verdade, é o método de Deus.
Ele se serve sempre de mediações humanas. Ele deseja chegar até as pessoas por meio daqueles que são seus, daqueles que foram conquistados por Ele. Queridos irmãos e irmãs, Jesus tem esse olhar atento e Ele nos convida também a estar atento, a perceber quando Ele quer se servir de nós para chegar a alguém, para levar a palavra da vida, mas também para levar o pão necessário para o sustento, para atingir as pessoas nas suas diversas necessidades e naquilo que está ao nosso alcance. Pensemos nisso e olhemos agora para o versículo central do Evangelho. Comeram e ficaram satisfeitos. Aqui há a experiência da satisfação, mas essa satisfação não pode ser reduzida a uma realidade física apenas. Não era só o estômago que estava satisfeito, mas o coração estava satisfeito. Como nós cantamos na aclamação do Evangelho, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus sacia o coração do homem. E ali, aquela multidão teve a graça de ter o coração saciado com a palavra que sai da boca de Deus. Quem lhes falava e quem nos fala agora no Evangelho, senão a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. Jesus é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como nos ensina a fé católica. E nós estamos aqui também para que o nosso coração fique satisfeito, para que o nosso coração se satisfaça, se alimente do pão da palavra e se alimente do pão eucarístico, do pão consagrado. Hoje nós veneramos de forma especial a Virgem Maria, que sempre soube se saciar do pão da palavra que sai da boca de Deus. Que o nosso coração seja um coração mais próximo do coração de Maria, um coração aberto, um coração disponível para acolher a palavra e permitir que ela produza os frutos necessários, os frutos da santidade. Que o Senhor transforme a nossa vida a partir do Evangelho, a partir da sua palavra, e que nós possamos dar testemunhos dele. E como os discípulos foram solicitados para levarem aquele alimento às pessoas, que nós também, solicitados por ele para levar o pão da palavra, mas também o pão material a tantos que precisam, que o Senhor encontre resposta e eco no coração de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.